Bom, Bugano, tudo bem? Conte boa um pouco pra noite. gente como foi a nossa primeira Tá. reunião e nossa É, iniciativa. pô, a gente está muito feliz aqui. Hoje foi a nossa primeira reunião do GI Next. O GI Next foi uma iniciativa que a gente criou para estimular a discussão de oncologia gastrointestinal, atualmente em São Paulo, mas a ideia é expandir, de forma isenta, de forma sem bandeira, sem defender uma instituição ou a outra, de modo que a gente cresça como um grupo. E a nossa ideia aqui vai ser montar uma série de reuniões ao longo do ano, e vamos tentar ter uma recorrência nas pessoas dessa reunião para criar um grupo coeso mesmo, em que a gente vai discutir tudo de oncologia gastrointestinal. Então, quem participar de todas as reuniões vai ter, ao longo do ano, feito um grande curso de atualização de oncologia gastrointestinal, no modelo que tem speakers muito bons, mas colegas participantes muito bons, que podem discutir e trazer sua experiência. E a gente ficou muito feliz que a gente fez a primeira reunião de hoje com gente de praticamente todos os grandes serviços de São Paulo, né? Então aqui a gente tinha Einstein, Sírio, BP, Redditor, Bom, DASA, Oncoclínicas, clínicas, né? né? Alguns hospitais alguns hospitais universitários também, então foi bem interessante, né? De E fato, hoje a gente fez nossa reunião inaugural. A gente está muito feliz com o sucesso e o resultado. A gente está muito feliz que desde o início a gente de fato envolveu colegas dos principais grupos e principais hospitais da cidade. A gente tem a clareza e a tranquilidade de ver isso como o melhor caminho, de ser integrativo, de ser conjunto e de todo mundo sentar e aprender junto, né? Exato. Inclusive, para prestigiar e valorizar essa nossa primeira reunião, a gente teve o privilégio de ter participação do Gustavo, que obviamente é uma grande referência nacional, que veio de Brasília exclusivamente para isso hoje, né? É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e para deixar muito claro para todos que a gente quer uma coisa integrativa, com a participação de todo mundo. Obviamente a base vai ser em São Paulo, mas à medida que for crescendo em estrutura e tudo mais, fazer uma coisa em âmbito nacional. Então a gente está muito feliz com essa primeira reunião. E acho que essa reunião também mostrou um pouco esse nosso objetivo de ser abrangente, tá? De ser isento, que a gente conseguiu fazer uma reunião científica de neoadjuvância e adjuvância de câncer coloretal, né? Que é um assunto que hoje não tem tanto interesse comercial, né? Pode ser que mude no futuro próximo. Então, em geral, você não vê tanto apoio para esse tipo de discussão. E é super importante, né? O que a gente quer, na verdade, é que o nosso ambulatório seja lotado de adjuvâncias. Quer dizer que a gente está curando mais gente, né? E é um assunto que não se discute tanto em eventos. Então, a gente ficou muito feliz de abrir dessa forma. Exatamente. A gente fez um modelo, uma proposta, uma estrutura, e inclusive com a parceria da Bio, que está viabilizando a parte logística, a parte comercial e tudo mais, e que vai permitir a gente abordar os temas que a gente acha pertinente, independente do momento comercial que a oncologia esteja passando. Então, a gente sabe que, obviamente, tem temas comerciais que são muito importantes do ponto de vista científico e vice-versa, mas a gente sabe que tem temas clínicos, práticos e termos científicos que não necessariamente estão num momento comercial muito interessante, mas a forma que a gente está estruturando o conceito vai permitir viabilizar, discutir aquilo que é relevante para a nossa prática clínica, aquilo que é relevante para cuidar melhor do nosso paciente. Exato. E deixa discutindo um pouco o assunto mesmo, tá? Então a gente começou, né? O Gustavo começou discutindo dados de adjuvância. E acho que a abordagem que ele fez diferente, que eu achei bem interessante, foi lembrar a gente que hoje em dia a gente estratifica risco muito melhor, né? Então, os estudos antigos de adjuvância, você tinha pacientes que eram estadiados com raio-x de tórax, ultrassom de abdômen e eram operados. E de muitos dos casos que a gente considerava como adjuvâncias, na prática eram pacientes metastáticos ocultos, e por isso eles tinham prognósticos piores do que o nosso paciente não metastático hoje em dia. E claro, se o paciente tinha um prognóstico pior, o benefício da química que esse paciente tinha antigamente é maior do que tem hoje. Porque o estágio 3 de hoje é um real estágio 3. O estágio 3 antigamente talvez fosse o estágio 4 oculto. E tendo isso em mente, a gente tem que ser humilde, né, de lembrar que boa parte dos tumores operados já está curada. E quanto mais a gente tiver métodos diagnósticos para achar micrometástase, mais segurança a gente vai estar de eles estarem curados mesmo.
e menos benefício a gente vai ver na nossa quimio adjuvante. Né? Então, foi um conceito que eu achei bem interessante quando eu tinha pensado nisso. Outra questão que foi muito legal na discussão e na apresentação do Gustavo, que sempre tem nuances em relação ao IDEA, que a gente discutiu, como que isso impacta a prática clínica, nuances de faixa etária do paciente, nuances de quem se beneficia de oxaliplatina e quem não se beneficia. Então, por mais que os dados pareçam consolidados e por mais que a gente já conheça uma boa parte desses dados, na prática clínica sempre tem muitas dúvidas e nuances a serem discutidos e a troca de experiência é fundamental, né? O mesmo dado, o mesmo estudo são pontos de vista complementares. Outro aspecto que eu acho que foi muito interessante que o Gustavo também traz é como que a biópsia líquida está vindo aos poucos, mas de forma muito robusta, de forma muito promissora, como uma ferramenta de seleção e compreensão melhor, prognóstico e preditivo do tratamento. Então, ficou uma nítida sensação que sim, que a biópsia líquida, no ritmo dela, está vindo e tende a melhorar muito a seleção do nosso tratamento adjuvante. Exato. As pessoas às vezes criticam o dado de biópsia líquida porque ele ainda não é 100% sensível. Então você ainda tem alguma recidiva no paciente ctDNA negativo. Mas, poxa, ele é o fator prognóstico mais importante que isso hoje em dia. Ele é mais importante que o estadiamento. Exato. Né? Então, poxa, é uma ferramenta muito importante para a gente compor nossa decisão. E a gente fala hoje de uma biópsia líquida, mas estão surgindo novas e novas tecnologias que vão tornar mais sensível e esperamos mais acessível também, né, com novas abordagens. Já é uma realidade, né? E todo mundo aqui, o consenso foi de que vai ser cada vez mais usado, né? E agora eu tenho que puxar para a sua aula, né? Que o Túlio, ele teve esse desafio de falar de um assunto que vem e vai sempre, que é neoadjuvância em câncer coloretal, né? Especialmente de cólon, né? Vamos ser Exato, mais exato, específico, exato. né? E aí? De fato, a segunda parte da reunião a gente dedicou para discutir a neoadjuvância de cólon. Reto vai ter uma reunião só de reto. E a gente sabe que a quimioterapia convencional não costuma ter um papel relevante na neoadjuvância de cólon, e é o que tudo indica vai continuar não tendo uma relevância muito grande com quimioterapia neoadjuvante. Porém, a neoadjuvância de cólon está tendo uma revolução em potencial quando a gente seleciona o paciente por biomarcador, especialmente quando a gente pega aquele subgrupo de 15% dos pacientes que têm deficiência de enzima de reparo DNA. Então, a gente sabe que para esses pacientes que a imunoterapia tem um papel revolucionário. Tanto é verdade que esse princípio foi a base da geração do conceito de terapia agnóstica em oncologia. A gente sabe para pacientes que têm deficiência de enzima de reparo DNA, o tratamento sistêmico da doença avançada padrão é imunoterapia, né? Tem dados promissores que vão ser apresentados na ASCO em relação à adjuvância, porém já tem dados muito marcantes, na minha opinião, de imunoterapia neoadjuvante para colo com deficiência enzima de reparo DNA, atingindo 68% de resposta patológica completa. Então, provavelmente, a gente está vivendo um ponto, em breve a gente vai atingir um ponto de inflexão, que é a imunoterapia para esse subgrupo de 15% de pacientes de câncer de colo que apresentam MSI, tem o potencial de revolucionar a forma que a gente trata esses pacientes com o intuito curativo. Exato. Acho que isso também foi um consenso em todo mundo, né? Que tem vários estudos mostrando altíssimas taxas de resposta, baixíssimas recidivas no longo prazo, então Exato. curas, né? E estamos num ponto de discutir qual que é a melhor forma de fazer. Exato. Tem mais tempo, menos tempo, combinado, faz antes do dia, depois da cirurgia. Então, nos próximos anos a gente vai discutir isso, mas acho que está bem claro que a gente vai deixar de fazer químio nesses pacientes e vamos envolver imunoterapia, seja neoadjuvante, seja adjuvante, tá? E o Túlio lembrou bem, esse vai ser assunto do late breaking da ASCO esse ano, os dados de ateso adjuvante para colo MSI high, e a gente vai ter os nossos encontros, que será um pós-ASCO, e com certeza vamos discutir isso. Espero vocês lá. Muito obrigado, privilégio, um prazer enorme ter iniciado o nosso sonho. Com certeza. Tchau, tchau.